Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje eu resolvi fazer uma lista, né? Porque canais literários também vivem de listas, né, minha gente? Mas é um tema que eu já venho falando, quer dizer, já venho falando não, né? Quem acompanha o canal sabe que esse é um tema que eu gosto bastante, né? Eu já li bastante disso, mas eu ainda não tinha trazido para o canal uma lista dos livros de fantasia, hein? Ah, que leitor que não gosta disso, né? Ou existem poucos leitores que não gostam desse tema. Então eu resolvi fazer uma lista, né, gente? Fazer uma lista dos livros de fantasia que eu recomendo. Alguns deles eu já li, outros eu não li ou que estão na minha lista futura de leituras, né? Os livros de fantasia fazem parte desse imaginário dos leitores, né? Às vezes a gente começa a ler eles um pouco mais na adolescência. Eu, por exemplo, li muita fantasia quando era mais novo, né? A gente jogava RPG, né? Quem não lembra ou quem ainda não teve a oportunidade de jogar aqueles livros-jogos, sabe? Isso era uma coisa que era muito comum lá nos anos 90, ali, no final, meados dos anos 80, onde tu tinha um livro que tu jogava ali, né? Os livros de aventura, onde tu basicamente seguia o roteiro de uma aventura, então tu tomava certas decisões no meio dos livros e tal, e muitas vezes essas aventuras te levavam a gostar muito de fantasias, né? Mas o pai de todo esse negócio, né, sempre foi os jogos de tabuleiro, né? A gente se envolvia naquela situação dos jogos de tabuleiro. GURPS, Vampiro à Máscara, Dungeons and Dragons. Eu já trouxe esse tema no canal e até vou deixar um vídeo falando sobre isso. Então hoje eu resolvi juntar isso tudo, né? Juntar um pouco dessa parte mais mitológica da literatura, né? Que faz parte do canal, faz parte da mitologia, faz parte do cinema. E resolvi juntar um pouco dos livros que eu tenho, que eu vou deixar aqui embaixo. Misturar um pouco do que está acontecendo aí na televisão, das séries e tal, e sugerir alguns livros, ok? Então, vamos lá, uma lista. Então resolvi o seguinte, né? Vou começar com o pé na porta, né? Porque vou começar com o pai de todos. Né? Melhor... Vou começar com o melhor, né? Não. Vou começar com a fantasia que eu acredito que seja a fantasia assim que eu comecei... ou que eu recomendo começar, a primeira fantasia assim, que é onde o negócio todo começa mesmo, que é o Senhor dos Anéis, né? E o Senhor dos Anéis eu tenho a edição física, né? Eita, já derrubei tudo aqui. O Senhor dos Anéis eu tenho a edição física, ó. Essa edição aqui maravilhosa da Martins Fontes, dividida em 3 tomos. Eu já mostrei ela aqui no canal, né? Mas enfim, né, gente, nunca é demais mostrar que estava programado para eu fazer uma releitura esse ano, mas 2021 foi curto para tibiar. Então aqui eu tenho a edição física da Sociedade do Anel, das Duas Torres e do Retorno do Rei, ok? Então aqui nós temos as versões que foram lançadas aqui separadas. Eu vou deixar aqui embaixo, vou ficar com apenas o primeiro na mão. Lançado em 1954 pelo maravilhoso J.R.R. Tolkien, num primeiro momento, existem milhares de histórias contadas por esse livro aqui, né, cara? Os bastidores, vamos dizer assim, né? Num primeiro momento, nós temos aí, obviamente, o Hobbit começou tudo, que era a história do Bilbo, que o Tolkien contava para os filhos, e aí a partir dali, então, a maneira como foi lançado, toda aquela história que foi contada, a editora exigiu que houvesse uma expansão daquele universo, né, que o Tolkien tinha escrito, e ele num primeiro momento pensou em escrever uma nova história, né, tanto é que se conta que o capítulo inicial desse livro aqui, né, ele era uma extensão da história como se fosse uma nova aventura do Bilbo. Mas aí no meio ali, né, se teve a ideia genial de contar a partir do Anel, do Anel do Poder, e daí a partir dali ele começou a dissertar a ideia do Anel e todo o outro arco de histórias da sociedade e tal, aquela coisa toda. E aí acabou se transformando nessa saga que acabou, né, cara, eu olho para isso aqui, eu fico, né, o coração nerd palpita mais forte quando o cara olha isso aqui, cara. É que daí o cara começa a ver essas runas aqui, essas coisas assim, eu não sei, né, gente, o troço, a gente tá aqui, os nerds, né, sabem do que eu tô falando. Mas o Senhor dos Anéis é a base de tudo, né? Quem gosta de fantasia precisa ler o Senhor dos Anéis. Quem não lê o Senhor dos Anéis ainda, né,
precisa ler, né? Isso aqui é daquelas coisas assim, né? Quem se diz nerd precisa ler O Senhor dos Anéis, né? Então, por isso que eu começo a lista dos meus livros de sugestão de livros de fantasia com O Senhor dos Anéis, né? Os filmes são ótimos, excelentes, excepcionais, já olhei milhares de vezes, sugiro sempre. O Retorno do Rei está entre o meu top 3 dos filmes da vida. É uma ode a qualquer coisa de fantasia que tenha sido feita, porque enfim, senão eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sabe? Mas enfim, leiam O Senhor dos Anéis, olhem os filmes, leiam de novo e vejam o filme de novo. Então, o primeiro livro da lista está aqui, né? A trilogia do Senhor dos Anéis. O segundo da lista, há controvérsias, né? Há controvérsias, mas é controvérsias porque não terminou, né? Eu mesmo tenho as minhas ressalvas com relação a isso. Mas ele tem um peso na contracultura por diversos motivos, tá? Pela forma como ele foi montado, pela maneira e vamos dizer assim, pelo peso que se criou na cultura pop, tá? E eu estou falando da Guerra dos Tronos. Eu tenho todos, tá? Mas como são tijolos, eu peguei só um, tá? Todos que foram lançados até agora. Então, eu acho a Guerra dos Tronos uma das melhores fantasias lançadas nos últimos anos, tá? E acho que a série foi muito bem enquanto se tinha o material original para se basear, né? Até onde eu li, que eu acabei parando de ler no terceiro volume, né? Por diversos motivos. Primeiro, porque ele não tinha terminado. Segundo, porque eu tinha entrado numa ressaca literária e eu acabei parando exatamente no meio da leitura dele, em função da ressaca literária. E eu acabei não recomeçando de novo. Mas eu acho que o que o George Martin fez aqui até agora foi realmente uma celebração de tudo que se diz respeito à fantasia, né? Ele conseguiu criar um universo extremamente rico e tudo que aquelas tramas palacianas, aquela história toda que foi criada em função disso aqui, né? Aqui a gente encontra numa profundidade absurda, né? Dragões, tramas dentro, né? Os reinos, né? As castas, tudo aquilo que um bom nerd e uma galera que gosta de uma boa fantasia espera se encontra em Game of Thrones. A série tomou certas liberdades, algumas delas me incomodam profundamente, outras não tanto, mas eu acho que tudo que tu espera está aqui. Tá? Tudo que tu espera de um livro de fantasia tu encontra aqui. Eu com certeza vou retornar a esse mundo assim que este preguiçoso, né, terminar de escrever. O dia que ele terminar de escrever, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a ler de novo. Porque eu pretendo voltar a ler e eu quero terminar de ler. Daí eu vou começar do primeiro e vou ler até o último. Vou ler tudo um ano só. Vou ler só Game of Thrones, né? Vou sentar com o meu... Opa! Eita! Ó, foi falar um negócio. Certo? Ele tá terminando o livro lá, tá me xingando já, né? Vou ler tudo num ano só, né? Porque assim, ó, eu acho que o George Martin foi muito corajoso em determinados momentos e outros ele acabou sendo muito relapso, sabe? Com a própria obra que ele criou, sabe? Então, mas sempre recomendo. Se você gosta de fantasia, Game of Thrones é uma boa porta para se entender fantasia, ok? Então, segunda sugestão, a saga Game of Thrones. Voltando um pouco mais para o passado, a gente entra aqui com o nosso amigo C.S. Lewis, que era muito amigo do George R.R. Martin, com as Crônicas de Nárnia. Tá? Aqui eu tenho o volume único com todos os livros condensados em uma versão só, né? Aqui nós temos todos eles, ó. Todos estão juntos, né? Então é o Sobrinho do Mago, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o Cavalo e o Seu Menino, Príncipe Caspian, a Viagem do Pelegrino da Alvorada, a Cadeira de Prata, a Última Batalha. Então aqui nós temos, esse aqui é um pouco mais infantil, tá? Mas existem diversas analogias criadas, né? Principalmente porque de todos os escritores da época de fantasia, o Lewis talvez era o mais cristão de todos eles, né? E era o que mais mostrava isso, deixava isso muito claro nas leituras dele. Eu não tenho problema com relação a isso, tá? O povo é chato pra burro e reclama pra caramba com relação a isso. Eu não tenho problema.
E eu acho que essas analogias fazem todo sentido, né? Porque, afinal de contas, era a visão do escritor, né? Tem escritores que são satanistas e para mim não tem problema, então, né? Quem dirá eu falar sobre isso? Então, eu acho que as analogias do Aslan são sensacionais, sabe? Eu li o primeiro e o segundo desse aqui há muito tempo atrás, sabe? Quando eu ainda era um jovem, e aí eu acho que agora, né, um pouco mais velho, seria interessante reler com olhos mais velhos. A minha amiga Vanessa, do canal Vans Rocha, que eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, ela entrou no YouTube agora faz pouquíssimo tempo, né, que ela estava no Instagram e agora veio para o YouTube, fez uma leitura conjunta que ela colocou diversas percepções muito interessantes dentro do Instagram, enquanto ela estava fazendo essa leitura conjunto com uma galera lá. E eu achei bem legal algumas coisas que ela colocou. E até me deu vontade de vir para esse universo meio logo. Então, lembrei de sugerir esse aqui, porque isso aqui foi uma versão que eu comprei num sebo. E eu acho bem legal ter isso aqui. Então, quem tiver a oportunidade de ter essa versão, ou a outra separada, enfim, né? As Crônicas de Nárnia. Esqueçam os filmes, tá? Esqueçam aquele negócio lá, tá? Porque aquilo lá, né? Melhor fingir que não foi feito. As Crônicas de Nárnia, minha terceira sugestão de fantasias, ok? A próxima sugestão de fantasia, tá? Eu não tenho físico, ok? Mas é um clássico, tanto do cinema quanto da literatura. E é o Mágico de Oz. Ai, Rodrigo, mas o Mágico de Oz não é fantasia. Sim, o Mágico de Oz é fantasia, sim. Tá? Se vocês pararem para pensar, tem todos os clichês ali da fantasia. Tá tudo ali, tá tudo lá, colocado de uma maneira analógica, né? De uma maneira análoga, analógica. Mas ela está ali. Todos os clichês, todas as situações, elas estão colocadas ali de maneiras onde tu tem que ter atos de bravura, tem toda aquela situação, e a gente coloca a Dorothy, então, como personagem principal. É a jornada da heroína. E eu acho muito interessante a maneira como foi pintado aquilo, né? De uma maneira um pouco mais singela, de uma maneira um pouco mais infantil. Mas o Mágico de Oz talvez seja uma das minhas sugestões de fantasia. Principalmente no universo onde se fala tanto em representatividade, nós temos aí talvez uma das heroínas mais destemidas. Por que não, né? Uma das heroínas mais destemidas do universo de fantasia. Porque ela é extremamente bem desenvolvida, a Dorothy tem os seus objetivos muito bem colocados, tanto no filme, foi muito bem representado, tanto quanto no livro. Eu li a versão, obviamente a versão para criança, né? Mas a versão do livro ela é bem mais específica. Eu li ele online faz anos também, né? Mas eu ainda pretendo ter ele físico. Ele está esgotado faz muito tempo, então quem tiver a oportunidade de ler ele né? Baixar ele na internet, aquela coisa toda, tá? Deem uma procurada, vale a pena a leitura, tá? Ele obviamente tem licenças poéticas, é um livro clássico, tem as suas situações que a gente tem que dar uma relevada, né? Figuras de linguagem, aquela coisa toda, mas eu acho muito legal. Fora que é o seguinte, né? Se você não viu ainda uma versão do cinema, né, gente? Vamos lá, né? É um clássico do cinema, né? Você tem que olhar o Mágico de Oz, né? Quem não viu tem que sanar isso meio logo, né? Porque o Mágico de Oz é um clássico, merece ser visto, e por diversos motivos, né? Nem que seja para repertório, tem que se ver o Mágico de Oz. Então, a minha quarta sugestão, quarta sugestão é o Mágico de Oz, que foi escrito em 1900 pelo Frank Baum. 1900, gente, imagina, um livro de 1900. Faz tempinho, né? Certo? Então, Mágico de Oz. O próximo livro, os próximos livros, né, eu tenho eles aqui também, tá? Mas eles são em versão velhinha, né? E são em versões diferentes. Eu tenho aqui As Brumas de Avalon, né, da Marion Zimmer Bradley. Olha só as versões que eu tenho aqui, que são em versões diferentes que eu tenho dela aqui, ó. Legal, né? Assim, ó, essas aqui são as versões mais antigas, tá? E talvez, para mim, eu já li isso aqui há muito tempo, tá? E talvez isso aqui tenha sido um dos problemas de fazer uma releitura. Eu tinha entrado numa vibe lá de fazer leitura de livros de fantasia, uma maratona de livros de fantasia que foi feita no ano passado.
E talvez esse tenha sido o problema, tá? O problema de releitura para mim talvez tenha sido isso, tá? Mas rever esses personagens para mim foi um negócio muito legal, porque te traz algumas percepções muito, muito diferentes, sabe? Eu até marquei um negócio no texto aqui do primeiro livro, página 51, que é uma visão da Igraine, que é muito, muito diferente, que ela diz o seguinte: sim, o Deus deles era um Deus do medo e do castigo também. Ela podia compreender que um rei, para o bem de seu povo, tivesse de praticar atos que pesassem fortemente em sua consciência. Mesmo compreendendo e perdoando isso, como poderia um Deus misericordioso ser mais fanático e vingativo que o menor dos seus mortais? Talvez esse fosse um dos mistérios cristãos. O livro da Marion Zimmer, ela vai exatamente para esse lado, tá? Então ela acaba questionando dentro de um contexto muito a religião cristã, que na época estava, né, era exatamente esse o contexto, né? Nós tínhamos então a religião da Grande Mãe, né, que era a religião acreditada pelas bruxas, né, das mulheres, então, né, de Avalon, que estava sendo contraposta, então, com a religião cristã que estava sendo pregada na época e tal. Vocês entendem esses contextos, né? E era uma coisa, e esses paralelos são traçados durante todo o livro, sabe? É uma literatura mais densa, é uma literatura um pouco mais contrapontos diferentes e tal. Eu acho que vale super a pena, tá? E ela entra dentro de todo o contexto da lenda do Rei Arthur e tal. Então, né, super vale a pena a leitura das Brumas de Avalon, ok? Então, para quem quer se adentrar no reino do Arthur, vendo a visão das mulheres, aqui então nós temos a quadrilogia da Marion Zimmer Bradley das Brumas de Avalon, certo? Então, mais uma sugestão aqui do Rodrigão, né? Que esses livros aqui foram escritos há muito tempo, né? Muito tempo também. E assim, né, gente, é importante lembrar o seguinte: os livros que são clássicos, que é o caso, Brumas de Avalon, Crônicas de Nárnia, o próprio Senhor dos Anéis, por serem clássicos, existem algumas figuras de linguagem que são completamente diferentes dos contextos que a gente está vivendo hoje, certo? Por mais que sejam fantasias e por mais que tomem liberdades, né, vocês vão perceber que o Game of Thrones, por exemplo, tem uma linguagem completamente diferente desses outros livros. É totalmente diferente. Talvez muito mais crível e muito mais aceitável do que o Brumas de Avalon, né? Ele acaba se tornando muito difícil em alguns momentos o Brumas de Avalon por ter, né, uns rococós de linguagem, mas super vale a pena. Eu gosto muito desse tipo de literatura. Claro que tem que estar na vibe. Às vezes é até interessante dar uma pausa nesse tipo de leitura e pegar uma coisa mais contemporânea no meio para ir intercalando a leitura, certo? Então, dicas do Rodrigão, né, para vocês não se perderem. O próximo livro vai ser mais ou menos naquela história, né? Não é fantasia também, né? Mas é que aquela história é o seguinte, ó. Esse aqui é para colocar vocês para se questionarem, né? Para vocês me dizerem se isso aqui é ou não é fantasia, né? Mas eu considero como uma fantasia, né? A fantasia dos tempos modernos, né? Tadã! Ai, meu Deus do céu, eu sinto as pedras voando, né? E as pedras voando. Muito bem. A saga Outlander, né, da nossa amiga Claire Randall, que viaja no tempo e conhece o grande amor da vida dela. Pois bem, a minha esposa, Carol, olhou toda a série, né, tá super envolta na série, e eu acabei pegando o primeiro volume do livro para ver se eu gosto do tipo de escrita da dona Diana Gabaldon, né, que arrasta multidões lendo o livro, né. Esse aqui é o livro 1, ainda não li, está comigo aqui, mas estou sugerindo e deixando aqui nos comentários para ver se algum de vocês já leu e se vocês acham que isso aqui realmente pode se encaixar no gênero fantasia. Pelo que eu conheço da resenha, pelo que eu já vi de resenha, pelo que eu vi da série, não vi tudo, obviamente, mas pelo que eu vi da série, faz parte de um contexto, né? Nós temos ali alguns contextos que fazem parte de uma fantasia, né? Viagem no tempo, magia, né? Toda aquela situação. Tem a história um pouco de bruxa, então tem alguns contextos de fantasia, né? Então eu considero como uma fantasia, ok? Então vocês me dizem aí se eu estou viajando
Viajante, né? Se eu estou viajando na fantasia ou não. Aí vocês me dizem se faz sentido ou não. Eu acho que faz, né? Até porque a lista é minha, né? Então, né? Aí vocês dizem se concordam comigo ou não. Mas eu acho que faz sentido sim, né? Até porque tem que haver uma renovação, né? A gente não pode viver sempre dos clássicos das fantasias, né? Mas eu acho que faz todo sentido colocar o Outlander junto na lista de fantasia. É claro que o peso não é o mesmo, né? O Senhor dos Anéis é o Senhor dos Anéis, né? São duas coisas completamente diferentes. Mas eu acho que faz sentido a gente poder dizer que o Outlander pode entrar junto nessa lista aqui, porque seria interessante ter uma linha narrativa diferente, seria uma evolução para os novos públicos, né, para novas fantasias, até porque a mulher vende, né, essa saga do Outlander que vende livro para burro, né, a mulher está fazendo cada tijolo agora que, né, minha Nossa Senhora, fora que a série arrasta, né, tem uma audiência violenta, né, e eu acho que a produção da série está muito bem feita, muito bem feita. Eu olhei alguns episódios e confesso para vocês que eu não olhei mais por dois motivos. Primeiro, muito romance, né? Tem romance ali e tal, não é muito a minha praia, apesar de, né, se fizer parte do contexto, mas aí eu já peguei meio que o bonde andando ali, o Carol já estava olhando, já peguei o bonde andando, então já não é muito o meu negócio. E segundo, porque eu queria ler os livros, né? Porque como tem muito livro, preciso, não, vou fazer diferente do Game of Thrones, vou ler tudo primeiro e depois eu vou acompanhar a série. E, por último, antes de citar o livro do meu amigo nacional, né, o livro nacional do meu brother, eu vou pegar esse aqui, que é o único volume que eu tenho da saga do nosso menino bruxo, Harry Potter, e eu não poderia deixar de citar, né? Mas eu acho que esse aqui foi um divisor de águas nas fantasias, porque Harry Potter pode dizer o que quiser, mas Harry Potter simplesmente mudou a fantasia de um modo geral, né? Porque o nosso menino bruxo fez completamente a diferença e ele cravou nos corações dos jovens uma nova visão da fantasia de um modo geral, né? Então nós temos aí todas as sagas dos livros. Eu só tenho esse por enquanto, não comecei a comprar os outros ainda. Irei fazer isso, não li esse aqui ainda. Esse aqui foi presente da minha queridíssima amiga Marta, que ela me mandou esse aqui de presente justamente para que eu, né, me incentivasse a comprar os demais, para que eu criasse vergonha na cara, né, para comprar os demais, porque eu olhei o filme, né, olhei os filmes, gostei de basicamente todos eles. Meu preferido é O Prisioneiro de Azkaban, porque eu achei uma história sensacional, e eu acho que tenho certeza que eu vou gostar da literatura, né? Então, aí está mais uma das minhas sugestões de fantasia. E a última sugestão é do meu amigo Fábio Higgs, A Ameaça Esquecida, a saga de Alai. Eu não vou dar spoiler, eu não vou falar nada da premissa, tá? Eu só vou deixar a arte aqui do livro do meu brother, Fábio, que eu tenho contato do WhatsApp desse rapaz. É um jovem, que ele conseguiu montar um mundo tão vasto, um mundo tão... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele é um mundo tão bem montado, sabe? Que eu comecei a ler aquilo ali e eu pensei comigo assim, eu não vou adentrar muito nisso aqui. Porque eu acho que isso aqui tem tanta coisa para ler, tanta coisa para degustar, tem mapa, tem uma série de situações que eu poderia entrar nisso aqui e eu prefiro não me adentrar. Então, eu vou esperar um pouco para ler isso aqui o dia que eu adquirir a versão física desse negócio, porque eu quero sentar nisso aqui, pegar uma boa caneca de hidromel e curtir esse volume. Já conversei com ele diversas vezes, eu quero fechar as agendas aí, porque eu era para ter trazido ele esse mês, agora de outubro, mas eu estava em questões do lançamento do documentário, estava em finalização, em gravação e tal, então no fim das contas acabou não dando certo, mas vai fechar. E eu vou conseguir trazer o meu brother aqui para a gente poder fazer um bate-papo e ele explicar melhor para nós do que se trata essa grande saga da Ameaça Esquecida. Teriam outros livros para eu trazer. Eu fiz uma lista bem maior, onde eu citava Eragon, onde eu citava as crônicas saxônicas do Bernard Cornwell, onde eu citava A Bússola de Ouro do Philip Pullman, onde eu citava o Percy Jackson. Então tem uma série de livros de fantasia. Mas aí o vídeo ia ficar maior do que ele já está, e eu não paro de falar, né? Então, eu acho que isso aqui
Para quem não leu nada de fantasia, consegue se entreter por causa basicamente de um ano, e se não sair montado numa vassoura, num dragão ou num leão, já tá valendo, aí já tá preparado para pegar os outros livros, né? Então já tá bem preparado para isso aqui, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da lista. Os links para compra desses livros vão estar aqui embaixo para comprar aí, se vocês quiserem, para ajudar o canal, aquela coisa toda, né? E pergunta do Rodrigão. Como vocês sabem, de todos esses livros que eu mostrei para vocês, o meu preferido é O Senhor dos Anéis, certo? A trilogia. A pergunta que fica é a seguinte: se vocês já leram, qual é o personagem preferido de vocês? Tá? Se vocês pudessem escolher um personagem do Senhor dos Anéis, vocês olharam as adaptações, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Qual o personagem que vocês seriam? Da Sociedade do Anel, qual personagem vocês escolheriam para ser? É uma pergunta boa, né? E difícil também, né? Todos os personagens são muito bons ali, né? Mas qual personagem vocês seriam? Respondam aí nos comentários e me digam qual personagem vocês seriam. Hein? Só quero ver quem é que vai escolher para ser o Legolas, hein? Quero só ver. E o anão, hein? Quero só ver quem vai ser o anão. Gente, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da lista aí. Se vocês têm sugestões de vídeo, não esqueçam de me dizer. Estamos aí para debater. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Tchau.